ouvintes, eu quero dar uma boa tarde para todos e também já antecipadamente um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus abençoe os vossos lares. E mais uma vez estamos aqui com o programa A Verdade que Liberta, da Igreja Pentecostal Nova Aliança, a igreja que tira a trave dos nossos olhos e nos dá segurança. Eu quero também deixar para vocês que a pastora Cátia também os cumprimente, que está aqui comigo, em nome do Senhor Jesus. Pode falar. Bem, eu também, amados irmãos em Cristo Jesus, desejo uma tarde abençoada para todos os nossos ouvintes, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com paz, com tranquilidade, com harmonia, com segurança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que na verdade é o único, que nos dá segurança, nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz paz, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, em qualquer local que pisarmos as plantas dos nossos pés, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja a prioridade em nossas vidas, em nome de Jesus. Continuando o nosso assunto, hoje, mais uma vez, eu quero alertar a todos aqueles que conhecem e que não conhecem a Jesus. Aqueles que conhecem, mas que não estudam, não entendem as Escrituras. E aqueles que não conhecem a Jesus. Se você está nos ouvindo, saiba que nós temos uma missão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o nosso propósito é que você tenha um encontro com o Senhor Jesus. Se você tem uma igreja perto da sua casa, vá nessa igreja evangélica, como nós falamos no culto passado. Observe, investigue, para que você possa então adentrar a igreja e fazer parte do grupo, dos irmãos, e também levar sua família com segurança. Mas nós estamos aqui hoje para dizer para você, se você está em alguma dificuldade, qualquer que seja ela, se você tiver um encontro com o Senhor Jesus, certamente essa dificuldade vai ter que ir embora. Nós estamos ali na Rua Américo Rocha, 1201, em Honório Gurgel. Se você quiser fazer um teste, você passa a frequentar a nossa igreja. Durante 3 meses, você vai ver uma mudança. Agora, esses 3 meses, você tem que procurar obedecer a palavra que você vai ouvir, procurar andar no caminho, que é a luz de Deus, que, conforme diz a Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você passar 3 meses ali, os problemas vão ser solucionados por Cristo. Porque nós tivemos essa experiência e queremos passar também essa experiência para todos aqueles que nos ouvem. Então, eu vou repetir o endereço. Rua Américo Rocha, 1201, Honório Gurgel, Igreja Pentecostal Nova Aliança. A igreja que tira a trave dos nossos olhos e nos dá muita, mas muita segurança em Cristo. Então eu queria, hoje vou começar conversando com vocês acerca do Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, onde está escrito assim: quem dizem, Jesus falando, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos, eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, outros um dos profetas. Disse-lhes
ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, justamente para que eles não viessem querer matá-lo antes do tempo. Então vamos observar bem algo, amados. Nós estamos aqui na presença de Deus e eu já falei algumas vezes, que o inferno, ele é aqui. Não tem um espaço, você pode procurar biblicamente, não há um espaço no céu que tenha uma parte que seja inferno, onde as pessoas ficam. Não. Tem o lago de fogo e enxofre que ainda não foi inaugurado. Então, o que Jesus falou? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, ele já está dizendo que o inferno é aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse texto, porque esse texto ele fala que os homens, eles viam Jesus como um profeta qualquer, como Elias, Jeremias ou João Batista, mas só que Jesus, ele é o Salvador, ele é aquele que Deus prometeu e enviaria através de Isaías, Jeremias e outros profetas, que ele enviaria para pagar todos os nossos pecados e para verdadeiramente levar sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Então, e há um propósito de Deus, se você que está me ouvindo, na sua vida. Mas por quê? Porque se não houvesse um propósito de Deus na sua vida, você não estaria ouvindo. Porque Jesus falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então veja bem, que se você está ouvindo a palavra de Deus, que é um texto em Mateus 16, e a Bíblia está dizendo para você sobre a chave do reino dos céus, essa chave você está recebendo agora. Toda fechadura tem uma chave para abrir. E as portas do céu, elas só são abertas através de Jesus Cristo. Não adianta as pessoas ficarem querendo inventar outra forma de entrar no céu que não vai conseguir. É mentira e é salteador. Então ele disse para Pedro que daria a chave do reino dos céus para Pedro, que é a palavra de Deus, que todo aquele que aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, ele recebe de Deus a vida eterna. Não adianta a pessoa querer achar que vai dar comida para o gatinho, vai cuidar de mendigo. Isso agrada a Deus? Obviamente que agrada, mas isso não dá para a pessoa a salvação. A salvação, ela vem através de Jesus Cristo, que perdoa nele todos os nossos pecados. Porque o homem, quando nasceu, Adão pecou e espalhou para todos os homens, como diz a Bíblia. Agora veio Jesus e traz a salvação e espalha para todos aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você às vezes que se encontra no mundo, nesse mundo
perdido, que é as portas do inferno que Jesus falou, é justamente esse mundo de prostituição, esse mundo de vícios, esse mundo de covardia, esse mundo de podridão que a gente está vendo aí. Então, na realidade, quando você aceita a Jesus, você passa a ser uma nova criatura. Você passa a ter outros hábitos. Você passa a ter, na realidade, outra vida. Por quê? Porque Jesus, o próprio Espírito Santo, ele te conduz de uma maneira diferente. Os cânticos na sua boca são diferentes. As palavras que você fala são diferentes, porque o Espírito Santo passa a te guiar, que, como diz a Bíblia, ele é o penhor da nossa salvação. Então, nós estamos aqui para conversar com você. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para nós, e nós vamos aqui procurar, dentro das Escrituras Sagradas, te responder, e você certamente vai ter a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele diz, eu te darei a chave do reino dos céus para tê-lo, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, ele está se referindo exatamente a você ser uma nova criatura. O mundo que você vivia, as coisas que você fazia, vai ser desligada no céu, porque Pedro ligou você aqui na igreja na terra. E agora você passa a ser uma criatura nova. Então, pela palavra de Deus, você é nascido de novo. E Deus faz as coisas como Ele quer. Não adianta as pessoas ficarem inventando histórias, falando isso, falando aquilo, que não vai nessa conversa. Procura ver as Escrituras Sagradas, que nas Escrituras Sagradas é que está a verdade. E eu, Bispo Adilson, estou aqui para, dentro da possibilidade das Escrituras Sagradas, te orientar para que você não siga um caminho errôneo. E você pode fazer qualquer tipo de pergunta que nós estamos aqui. Se nós não soubermos responder de imediato, nós vamos levar a sua pergunta, vamos estudar e no próximo programa nós responderemos. E agora também eu vou passar a palavra um pouquinho para nossa amada e querida pastora Kátia, que deve lhe falar alguma coisa para vocês. Com certeza, meu bispo. É como as Escrituras Sagradas nos diz, nos afirma, né? E como o Senhor mencionou, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, né? Por um só homem, que foi Adão. E, na verdade, esse pecado se espalhou para a humanidade toda, né? Nós pecamos, na verdade, por causa exatamente da desobediência de Adão, né? E também, no caso, através do nosso Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo, né? Foi aberta a porta da salvação, né? Para todos aqueles que aceitam a sua morte, a sua ressurreição, o qual nos justifica, né? Perante Deus de todas as nossas iniquidades, né? E quando as Escrituras Sagradas mencionam o que foi ligado no céu será desligado, exatamente o que? Tínhamos, na verdade, uma certidão de nascimento, como todos nós temos, né? De pai e mãe terrenos, né? E essa nova certidão, ela é feita através da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando aceitamos Ele. Então nós temos uma nova certidão, somos uma nova criatura. Por quê? Porque somos comprados, né? Através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Estamos aqui, no caso, para tirar qualquer dúvida dos nossos ouvintes, né? Porque como as Escrituras Sagradas mencionou e nosso bispo leu, né? Na lei, né, eles aguardavam pessoas, e aguardavam, no caso, pessoas que estivesse, um Salvador que viesse, como Davi, como Jeremias, como um profeta, na verdade, com armas, com espada, né? E quando veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a mansidão, com a suavidade, com a palavra de Deus, né?
não matarás, né? Não faça isso, né? A lei, né, pedia para que se cometesse algum pecado, né, houvesse o peso da lei, e ele, na verdade, ele viu cumprindo a lei em nosso lugar, algo, na verdade, que nos pertencia e caiu sobre ele, caiu sobre si, né? Isso, na verdade, as pessoas ficaram perdidas, né? Quem é ele? Entendeu? Quem é essa pessoa? E tudo mais, e não acreditaram nele, né? Mas estamos aqui exatamente para poder estar tirando, estar esclarecendo, né? Porque as Escrituras Sagradas é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? É como a palavra, no caso de Deus, nos afirma, né? Estamos aqui exatamente para poder esclarecer isso, para estar tirando essas dúvidas dos nossos ouvintes, né? Temos tantos e tantos nossos irmãos em Cristo Jesus perdidos, né? E é através da luz da palavra de Deus o qual vamos estar esclarecendo, né? O qual vai, na verdade, iluminando, né? Vai nos dando um esclarecimento maior do que é a vontade de Deus, do que é obedecer, procurarmos obedecer à palavra de Deus, né? Porque nenhum ser humano obedece 100%. Né? Porque a própria Escritura já diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, mas nós procuramos obedecer à palavra de Deus. Vou deixar, no caso, um versículo aqui para os amados ouvintes, que se encontram no Evangelho, segundo Evangelho de João, primeiro, capítulo 1, a partir do versículo 12. Né? Que nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao qual creram no seu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Então, conforme a pastora Cátia estava falando, e conforme foi mencionado na palavra anterior, de Mateus, está escrito assim: veio para o que era seu, que eram os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o crente, para ele ser crente, ele tem que receber um poder, senão ele não suporta. Porque nós nascemos, nós estamos para o pecado, assim como o peixe está para a água. A carne não vive sem o pecado. Ela nasceu do pecado, como o peixe nasceu da água. Então, o que ocorre? Quando nós recebemos o Espírito Santo, aí nós nos tornamos filhos de Deus. Todo mundo pensa assim: eu sou filho de Deus. Não estou falando isso para magoar, nem querendo ser mais que ninguém, mas a gente tem que falar a verdade para que a pessoa... Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, o mundo inteiro. Agora, a Bíblia está dizendo aqui, no livro de João, no capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, que eram os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós temos que observar que nós passamos a ser filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Às vezes a pessoa fica aborrecida comigo, mas eu tenho que falar aquilo que a Bíblia diz. Eu não posso falar uma coisa torcida para te agradar. Está escrito aqui, que Ele dá um poder de ser filho dele à medida em que a gente aceita Jesus, em que a gente levanta a mão e passa a seguir os caminhos, os passos de Jesus. Então, esse é um poder que Ele nos dá para que nós possamos suportar as coisas que praticávamos
anteriormente. Por exemplo, a gente tinha o vício do cigarro, a gente tinha o vício da cerveja, a gente tinha o vício de jogar no bicho, a gente tinha um monte de vícios que são mundanos. E quando a gente passa a ser filho de Deus, o próprio Espírito Santo, quando ele não tira de uma vez, ele vai tirando aos poucos isso da nossa vida. Você vê que tem crente que às vezes é crente, demora um ano ainda fumando cigarro, mas ele vai largar em nome de Jesus. Por quê? Porque ele passa a ser filho de Deus e Deus trabalha naquela vida, naquela alma e faz com que ele verdadeiramente se torne uma pessoa diferente. Então nós temos que entender que todas as vezes que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo que nos é outorgado, que nos tira daquela vida com procedimentos antigos. Nós passamos a ser uma nova criatura. E Jesus também falou para Nicodemo, se você não morrer e não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, que é justamente você deixar toda aquela vida que você tinha no mundo e passar a viver uma vida, procurar viver uma vida igual as Escrituras Sagradas te mandam viver. E a gente está aqui para responder as perguntas, se porventura tiver algum irmão que queira perguntar algo, nós estamos aqui prontos para te responder. Pode fazer pergunta. Vamos lá. É o Fabiano de Alencar, de Padre Miguel, Rio de Janeiro. Bispo, boa tarde. Me tire uma dúvida, por gentileza. Diante dos desafios éticos e morais da sociedade pós-moderna, qual o maior obstáculo que a Igreja enfrenta hoje para se manter relevante e, ao mesmo tempo, fiel à essência do Evangelho? E como o ministério pastoral pode responder eficazmente a esse dilema? Bom, hoje, o que nós vemos nas igrejas, e tem tentado adentrar nas igrejas de algumas pessoas, é sobre vestimento, a sensualidade, que tem se apresentado dentro da igreja, que vem no intuito de atrapalhar a obra de Deus. Então nós, como pastores, nós temos que orientar as pessoas para que se vistam como as Escrituras dizem, se vestir decentemente. E tem muitas pessoas que vão para a igreja louvar a Deus com roupas que são mundanas, com as costas todas de fora, aparecendo parte do seio. Isso não é previsto para os evangélicos. Também não é que a pessoa vai andar com roupa de saco toda coberta, não, mas deixa uma roupa decente, uma roupa que não traga nenhuma sensualidade para dentro da igreja. Esse é um dos maiores problemas hoje na igreja. Maria das Graças, de Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro. A paz, pastora. Qual é a sua visão sobre o equilíbrio entre a graça de Deus e a responsabilidade humana na jornada da salvação e santificação? Boa tarde e obrigada. Bom, essa jornada, o nome dela é? É Maria das Graças. Oi, amada irmã Maria das Graças. No caso referente à sua pergunta, é a leitura das Escrituras Sagradas. É uma grande importância, né? Porque através da leitura das Escrituras Sagradas, você alcança, né, a obediência, você conhece mais sobre o Senhor, você conhece mais, você toma propriedade, tem a propriedade melhor do que é obedecer à palavra do Senhor, o que está dentro dos preceitos, dos princípios, da moral, do costume. E isso, na verdade, nos traz um grande benefício. Então, é através da leitura das Escrituras Sagradas, o qual alguns irmãos têm deixado de lado e têm, na verdade, abraçado o seu próprio entendimento, e o entendimento nosso não é o entendimento de Deus,
tem nos atrapalhado muito em relação a esse sentido. Então, é através das Escrituras Sagradas, de meditar no que ela quer falar, no que ela quer te dizer, né? Em buscar, né, o Espírito Santo, né? Em estar em obediência, no caso, dentro com o que o pastor, na verdade, fala, diz. Isso, na verdade, nos traz uma paz, uma tranquilidade muito grande. Eu acredito nesse sentido. Diz as Escrituras erradas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Marta Carvalho, de Guadalupe, Rio de Janeiro. Bispo e pastora, gostaria de expressar minha profunda admiração pela forma inspiradora e envolvente como vocês conduzem o programa de rádio. A clareza das mensagens e a unção presente em cada palavra fazem toda a diferença em meu dia. Giovanni Assis, do Meyer. Parabéns pela excelência e profissionalismo na apresentação do programa. A dedicação e o carinho com que abordam os temas transmite uma paz imensa aos ouvintes e a sintonia de vocês no ar é notável. Viviane Barbosa, de Copacabana, Rio de Janeiro. É uma bênção poder sintonizar o programa de rádio e ser edificado pela sabedoria e direção espiritual que o bispo e a pastora demonstram. A condução é impecável e o conteúdo tem fortalecido minha fé a cada transmissão. Aleluia. Sandra Pereira, da Pavuna. Parabéns, bispo e pastora, pela condução brilhante do programa. É nítida a dedicação e o carinho de vocês em cada palavra dita. E isso tem abençoado muitas vidas através das ondas do rádio. Continuem assim. Roberto Guedes, do Grajaú, Rio de Janeiro. Parabéns, bispo e pastora, pelo excelente programa na Rádio Arte Show FM, o profissionalismo, a clareza na comunicação e o carinho com que tratam cada assunto demonstram um compromisso de vocês em levar a mensagem de fé e esperança a todos os lares. É notável o impacto positivo que o programa tem gerado. Continuem com essa obra abençoada. Débora Mendes, de Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro. Queridos bispo e pastora, gostaria de expressar minha profunda admiração pela condução do programa na Rádio Arte Show. A sabedoria e a unção com que vocês abordam os temas tem sido uma fonte inesgotável de inspiração e fortalecimento espiritual para mim. Tenho certeza para muitos outros ouvintes que Deus continue abençoando esse trabalho. Cadê, meu Deus? Peraí, fugiu. É que tem um monte aqui. Amarildo Ramos, de onde? De Carapicuíba, São Paulo. Ele fala assim: nossa, estou encantado com esse programa. Gostaria de saber, se eu aceitar Jesus pela rádio, qual igreja devo frequentar? Ele pode, no caso, se ele aceitar Jesus Cristo pela rádio, qual igreja ele deve frequentar? Deve frequentar a igreja mais próxima da casa dele, dentro dos moldes que já temos colocado. Verificando se verdadeiramente é uma igreja de Deus, investigando como Lucas falou, de 1 a 4. Aí ele vai frequentar a igreja, Exatamente. a mais próxima da casa dele. Manuela Dias, ela está no Espírito Santo, ela fala assim: uma pena que eu não sou do Rio de Janeiro, porque com certeza frequentaria a igreja de vocês, pois vocês transmitem verdade, sinceridade e sinto paz nas palavras de vocês. É possível aceitar Jesus pela internet? Por que aceitar pela internet? Possível aceitar Jesus, se é possível pela internet? Sim, porque o Jesus ele vai trabalhar, você vai sentir a presença de Deus pelo seu coração. Então, se é pela internet, se é pela televisão, se é pelo rádio, pode. Agora, a Bíblia fala que nós temos que congregar numa igreja, não é ficar pela internet, não. Nós temos que congregar numa igreja. Existem tantas coisas que nós precisamos de ensinar para que as pessoas percebam
como é a ligação com Deus, como é servir a Deus. O propósito que nós temos tem que estar de acordo com as Escrituras. Se não tiver, não adianta. Então, a Bíblia fala que nós temos que congregar na igreja. Agora, aceitar a Jesus, você pode aceitar. Em qualquer local, em qualquer lugar que você estiver, você sentindo a presença de Deus é o suficiente para você se tornar um filho de Deus e, obviamente, procurar uma igreja para congregar que seja bem perto da sua casa. A Raimunda Soares, de Madureira, ela fala assim: eu já aceitei Jesus. Eu preciso aceitar de novo? Não, se já aceitou, não precisa. Agora, tem que procurar uma igreja e essa aceitação ela tem que ser, deve ser, porque tem uma passagem bíblica que diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Todo aquele, todavia, que me negar, eu o negarei. Então, a pessoa, por exemplo, como a menina perguntou agora, aceita pela internet? Aceita, tudo bem, mas ela tem que procurar uma congregação para confessar Jesus diante dos homens. Andréa Sobral, de Madureira, ela fala assim: gostaria de expressar minha admiração pelo programa do Bispo e da Pastora na Rádio Arte Show. É sem dúvida um programa excelente, que me edifica e inspira a cada transmissão. Parabéns pelo trabalho incrível. Vocês poderiam me passar o endereço da igreja de vocês? Podemos. É a Igreja Pentecostal Nova Aliança, Rua Américo Rocha, 1201, Honório Gurgel. Ônibus que passa perto. É o 650, né? Uhum. E o outro é? 265. 265. Esses dois ônibus passam bem próximo da igreja. O 650 é só saltar na Praça de Honório Gurgel, que está próximo à igreja. Rafael Ramos, de Magalhães Bastos, ele fala assim: pastores, eu tenho uma dúvida. Depois de aceitar Jesus, eu posso perder a salvação? Olha, a salvação, ela... Veja bem que eu vou falar para vocês, porque isso é um assunto muito polêmico que espalha-se pela internet. A salvação, ela é coletiva, ela não é individual. Mas por que é coletiva, pastor? Porque a salvação, ela vem de antes da fundação do mundo, como está lá no livro de Efésios. E, na realidade, quando uma pessoa é escolhida de Deus, se ela é escolhida de Deus, ela não vai morrer sem salvação. Então, a frase que nós temos na nossa igreja é essa: quem tem salvação nunca perde. E quem morre sem salvação é porque nunca teve. Amém? Vamos lá. Oi, meu nome é Manuela Ferreira, sou do Rio de Janeiro, do bairro de Copacabana. Gostaria de saber se eu preciso mudar de religião para aceitar Jesus e ser salva. Bom, na realidade, nós precisamos de entender que só existe um Salvador. A gente tem que crer naquilo que a Bíblia diz. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só existe um Salvador de todos os homens, Jesus Cristo. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e a morte, assim também por um homem entra a justiça e a vida. Isso é o que eu estou falando, é o que está escrito. Então, na realidade, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é automático nós procurarmos uma igreja evangélica. Não tem como. Se verdadeiramente a pessoa teve um encontro com Cristo, o Espírito Santo faz com que ela procure uma igreja evangélica. Agora, se ela está sendo enganada por um outro espírito, então ela vai permanecer nas diversas religiões.
E para finalizar, a Neuza Reis do Irajá fala assim: gostaria de expressar minha gratidão pelo programa do Bispo e da Pastora na Rádio Arte Show. É sem dúvida o melhor programa da rádio. As mensagens são inspiradoras, cheias de sabedoria e conseguem tocar profundamente o coração de quem ouve. Fazem uma diferença real na minha vida. Estou muito com vontade de visitar vocês na igreja. Quais os dias? Os nossos dias são terças, sextas e domingos. Terças, sextas e domingos, às 18 horas, de 18 às 20. E aos domingos também temos pela manhã, de 9 horas às 11 horas. Estaremos lá na igreja aguardando você, com muito carinho, com muito amor. Eu quero passar uma passagem aqui para vocês, todos que são cristãos, que eu sei que é muito difícil. Deixa eu explicar para vocês uma parte que é muito discutida, é muito falada, e que as pessoas, elas entram muito em confusão. Presta bastante atenção. Se um homem trabalhar a vida dele toda, trabalhar o tempo todo, e ele tem muito dinheiro, ele tem mais dinheiro do que o como é o nome desse americano aí? Esqueci agora. Elon Musk. Então, na realidade, se ele pegar esse dinheiro para pagar a Deus o que ele deve a Deus, ele não vai conseguir. Com todo o trabalho, com todo isso, se ele conseguir metade da riqueza do mundo vai pagar para Deus, ele não vai conseguir pagar a Deus pelo ar que ele respira, pela comida, pela roupa que ele veste. Ele não vai conseguir de forma alguma pagar a Deus. Então, vamos raciocinar bem e claro. Todo o dinheiro que nós ganhamos, independente de onde trabalha, pertence ao Senhor. Não é só os 10%. Tudo. Se nós fôssemos pagar a Deus tudo que Ele tem nos dado, principalmente a vida, não tem dinheiro que pague. Então, na realidade, no Novo Testamento, não, mas no Velho Testamento, está escrito por Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele fala assim: tornai para mim. Quando você fala tornar, é uma pessoa é uma coisa que já era da pessoa. Por exemplo, eu te empresto uma ferramenta, aí você não vai me dar a ferramenta, você vai me tornar a ferramenta. Então, na realidade, as pessoas têm brigado muito porque o homem fica preso a essa questão de dízimo, de dinheiro. Todo o dinheiro que nós ganhamos, vou repetir, pertence ao Senhor. E Ele só pede 10%, trazer todos os dias, só quer 10% de tudo que você ganha. Ele te exige 10% de tudo que é dele, que é os 100%. Então, a pessoa, quando ela vai na igreja, que ela entrega 10% ao pastor, ela não está dando dinheiro para o pastor, gente. Aquele dinheiro que ela está dando ali não é dela. Aquele dinheiro é de Deus. Se o pastor desviar e fizer qualquer coisa errada, é ele com Deus. Aquele dinheiro não te pertence. Analisa direitinho. E no livro de Hebreus está escrito que antigamente se dava um dízimo daquele que morria, mas agora aquele que vive para sempre, que é Jesus. Se você quer dar o dízimo para Jesus, como é que você tem que fazer? Você tem que entregar na igreja, que é o corpo de Cristo. Tá bom? Eu queria esclarecer isso, porque eu tenho visto e ouvido muitas coisas acerca disso erradas e está confundindo as pessoas. Não pense que você está dando dinheiro para Deus, que você está dando dinheiro para a igreja. Não. Os 10% você está tornando, porque Deus tem direito aos seus 100%, mas Ele só manda você tornar Ele 10%. E outra coisa, se você não resolve o seu problema com R$900, você não vai resolver com 1.000. Então, sai dessa ideia porque essa daí
é uma ação diabólica de pessoas que têm usado palavras para não deixar você ser abençoado. Você dando seu dízimo, sendo fiel no dízimo, como diz a palavra, você está dentro dos propósitos de Deus na sua vida e certamente todas as coisas tuas serão resolvidas, como diz a palavra. Ele não diz que você vai ficar rico, ele diz que você vai ter uma abastança, ou seja, você vai pagar tudo e ainda vai te sobrar um pouquinho. Preste bastante atenção nisso, não faça isso, não entre por esse caminho de que o dinheiro é seu. O dinheiro não é seu, o dinheiro pertence ao Senhor todo e ele só manda, só te determina a dar 10%. Então esses 10% que você vai lá na igreja e entrega, ele não é seu, ele é de Deus. E se o pastor está fazendo coisas erradas, ele não está fazendo coisa errada com o seu dinheiro. Se o pastor está enricando com os 10%, não está enricando com o seu dinheiro. Ele está enricando com o dinheiro que pertence a Deus. Pensa direitinho no que eu estou falando, que isso daí é uma luz que você precisa abrir os seus olhos. A igreja pentecostal, Nova Aliança, é a igreja que tira a trave dos seus olhos e te dá segurança. A partir do momento que você entende isso, acaba o seu problema de ficar com dízimo. Não. Se você ficar com dízimo, você está ficando com o dinheiro de Deus. E, meu bispo, se me permite, é uma promessa de Deus, né? Referente, no caso, a essa passagem, né? O qual o Senhor Deus mesmo já diz que vai repreender o devorador de nossas vidas, né? E vai nos dar uma abastança maior, né, em relação a nossas finanças. Então não tem o porquê disso. A pessoa cristã, o filho de Deus, quando lê as escrituras sagradas, ela tem que abraçar a palavra do Senhor. É uma promessa de Deus para as nossas vidas, para o nosso conforto, para o nosso consolo e para o nosso bem-estar, né? E outra coisa, nós precisamos de acreditar em Deus. Quando o Senhor Jesus estava caminhando com o povo, tinha 600 pessoas aproximadamente, e ele tinha um cesto com 12 pãezinhos. E ele distribuiu, todo mundo comeu e ainda sobrou cesto. Nós temos que entender que Deus é Deus. Deus não faz as coisas como nós, não tem o pensamento que nós temos. Tudo em Deus é diferente. Quando você se torna um irmão em Cristo, quando você se torna um filho de Deus, você passa a caminhar ao contrário. Você caminha ao contrário desse mundo. Você não acompanha mais. Você vira e caminha ao contrário de tudo. Prostituição, você começa com fidelidade. Adultério, você vai com fidelidade. Prostituição, você começa com pureza. E tudo é diferente. Por exemplo, se você roubava quando você encontrava facilidade, agora você não rouba mais. Então, e por aí vai. Nós temos que seguir a Deus e esperar em Cristo. Agora, existem coisas escritas nas Escrituras Sagradas que elas mostram que verdadeiramente Deus existe. Eu já falei uma vez aqui sobre a questão de Deus falar do relógio. No quarto dia, antes da fundação do mundo, Deus já falava do relógio. No quarto dia, eu expliquei isso aqui, ele já falava sobre o movimento de rotação e de translação da Terra, já estava falando ali, mas falando de uma forma enigmática. Então nós temos que entender que se nós queremos verdadeiramente mudar de vida, se nós queremos verdadeiramente ter uma proteção divina, nós temos que estar debaixo das asas do Senhor, debaixo da sua palavra, debaixo do seu amor. Amém? E outra coisa, o mundo inteiro vive sob a misericórdia de Deus, mas aqueles que aceitam a Jesus vivem debaixo da misericórdia e do amor de Deus, que é o principal, que é o que faz com que nós venhamos a herdar o reino dos céus. Mais alguma pergunta, irmão? Não. Então vamos aqui falar mais alguma coisa, eu quero conversar com os irmãos. Todos aqueles que estão hoje fora de Cristo, poxa, vê se você analisa, porque na realidade
existe uma razão maior no mundo para prender as pessoas. E essas razões elas se apresentam em religiões, elas se apresentam em clubes, elas se apresentam em divertimentos, elas se apresentam em tóxico, elas se apresentam de várias maneiras para que você não veja que o Senhor Jesus é o teu Salvador. E nisso a pessoa vai, envelhece ali naquilo e acaba morrendo sem aceitar a Jesus como seu único suficiente Salvador. E a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Quando a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez, ela está se referindo que você só aceita Jesus uma vez. Ali você morre e você nasce de novo. Porque se a Bíblia estivesse falando que ao homem é dado morrer uma só vez em relação à morte física, aí eu vou te perguntar, e Lázaro, quantas vezes ele morreu? E os 500 que andaram com Cristo pela cidade, quantas vezes morreu? Então a gente tem que entender essa escritura. Ao homem é dado morrer uma só vez, está significando que você não aceitar a Cristo, é uma vez só. Depois que você aceita Jesus, e você verdadeiramente tem um encontro com Cristo, ali você morre e você nasce de novo e você passa a ter uma nova vida na presença de Deus, que é dirigida pelo Espírito Santo, como é a minha. O meu testemunho é muito profundo. Fui dono de pagode, fui mulherengo, fui uma pessoa de coisa. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho um prazer enorme de estar aqui falando para vocês e de servir a Deus, porque também a gente não fica só na palavra, há experiências vastas que você vai viver com Deus para que você mais e mais creia nele. Não é só coisas simples, não. Eu já até falei no programa passado, eu escutei a voz de Jesus uma vez, assim como eu estou falando aqui, com as pessoas, uma vez em 33 anos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, subi, não sei se no corpo ou fora do corpo, como está escrito nas Escrituras. Eu orei e fui curado na hora, porque Deus me curou na hora de uma doença que eu tinha feito 2 operações e tinha que fazer a terceira. Eu já dei esse testemunho aqui, estou dando de novo, porque na realidade eu preciso que você me dê atenção, eu preciso que você ouça o que eu estou falando, porque dessa forma é que você vai encontrar a Jesus. Você vai ter um encontro com Cristo quando você crê. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então a Bíblia é muito clara. Ela não deixa ninguém ser enganado. E a Bíblia fala que o Espírito Santo não vai te deixar enganado. Então a nossa igreja está ali na Rua Américo Rocha, 1201, em Marechal Hermes, ou em Honório Gurgel, e você pode ir lá e investigar como é o nosso trabalho, como nós fazemos as coisas, para depois você continuar congregando ou não. Aí que Deus abençoe e que Deus te guarde. E agora vamos ouvir um pouquinho a pastora Cátia. Complementando exatamente o que o senhor estava falando, bispo, as pessoas realmente hoje em dia vivem como viviam lá atrás, né? Na época de Noé, né? As pessoas comiam, bebiam, se divertiam, né? E Deus, na verdade, avisando a Noé, e Noé avisando as pessoas, né? Olha, vai haver um dilúvio, olha, vai haver um dilúvio, né? E as pessoas não acreditavam que aquilo iria acontecer. Então vivia, na verdade, o seu cotidiano normalmente. E quando foi fechada a arca, quem fechou foi Deus, né? A porta da arca, né? As pessoas se desesperaram. E a gente estamos exatamente aqui, né? Avisando que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai voltar. Ele vai retornar. Ele vai recolher o povo dele. E estamos anunciando o Evangelho. As pessoas estão vivendo cansadas, sobrecarregadas. Várias religiões aí, na verdade, que são ovelhas, são lobos disfarçados de ovelhas, levando as pessoas, na verdade, para caminhos tortos,
colocando cada vez mais e mais peso, né? Estamos aqui, no caso, com as nossas portas espirituais abertas, avisando que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, porque é uma promessa dele, e o povo dele vai ser recolhido dessa terra, né? E as pessoas continuam vivendo como estavam vivendo aquele povo lá atrás, comendo, bebendo, se divertindo, não querendo saber do Senhor Jesus. E uma hora, um momento, essa porta dessa arca, novamente, ela vai ser fechada por Deus. E aí é o desespero, né, de muitas pessoas, né? Então, a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Nós precisamos, irmãos, de entender. Por exemplo, está chegando o carnaval agora. As pessoas, elas vão loucas para uma coisa ali de ilusão. E uma coisa em cima da outra. É carnaval, é festa da penha, é festa disso, é festa daquilo. E as pessoas se esquecem da parte espiritual, que é ter sua vida salva e garantida em Cristo Jesus. Não tem outro, não existe outra forma. Se você quer dar o reino dos céus, somente através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém é salvo por obras, mas pela graça de Deus. Então, se você está me ouvindo, e se você verdadeiramente quer ter um encontro com Cristo, ou quer saber mais sobre Cristo, nós estamos ali na Rua Américo Rocha, 1201, em Honório Gurgel, nos horários de 18 horas, às terças, sextas e domingo. E também domingo pela manhã, de 9 às 11 horas. Nossa igreja é uma igreja simples, é uma igreja pequena, você não vai encontrar multidão, mas é uma igreja que tem temor a Deus e é uma igreja que tem gratidão ao Senhor Jesus. Uma coisa que muita gente, quer ver, é muita coisa para falar e o tempo é escasso. Olha só, quando nós assinamos qualquer documento, por exemplo, se você for assinar um documento hoje é que dia? Hoje é 5 de dezembro de Então, 2025. aí você vai assinar um documento, 5 de dezembro de 2025. As pessoas assinam e vieram assinando cheque, hoje nem mais se usa, sem saber que ela estava assinando, ali estava a referência a Jesus Cristo. É por causa de Jesus que a gente assina essa data. E as pessoas não estão nem aí, assinam e nem lembram de nada, né? E é por causa de Cristo. A história, a própria história mesmo, a história geral, ela conta que Jesus morreu e ressuscitou. A história. Então a Bíblia, ela simplesmente fala de coisas que estão acontecendo, coisas que vão acontecer e coisas que aconteceram. E não adianta você querer fugir. Para você, irmão, que às vezes fica buscando, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está na sua palavra. Ele fala, do jeito que está escrito vai acontecer, que é o salmista falou no Salmo 139. Poxa, eu ainda não tinha nem corpo, e o Senhor já escreveu todas essas coisas no teu livro, e elas vão acontecendo dia a dia, sem que nenhuma delas existisse. Então, na realidade, nós temos que ver toda a vontade de Deus está aqui. A Bíblia fala que se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Essa é a vontade de Deus. Ele escreveu assim e tem que ser assim, porque a Bíblia é a verdade. Nós estamos aqui representando a Igreja Pentecostal Nova Aliança, Rua Américo Rocha, 1201, com a verdade, com o programa Verdade que Liberta. Olha, eu queria muito, muito, muito conhecer a todos vocês que estão me ouvindo, para que eu pudesse, frente a frente, mostrando com a Bíblia na mão, pelos esses 33 anos de experiência que eu tenho de servir ao meu Senhor com muito carinho, com muito amor e muito satisfeito. Eu não faço nada, estava até conversando muito com minha esposa, não faço nada para Deus chateado, não. Tudo que eu vou fazer para Deus, eu vou com aquela alegria.
porque eu sei que eu estou agradando ao meu Senhor. Por exemplo, você já imaginou? Jesus morreu na cruz para me salvar. O sofrimento dele foi muito grande. Então, eu já entendi qual foi o sofrimento de Jesus. Ele foi ferido pelos meus pecados e foi moído pelas minhas iniquidades. Então, eu não posso falar de Jesus de qualquer maneira, nem andar de qualquer maneira, não. A minha casa serve ao Senhor. A minha casa verdadeiramente pertence ao Senhor e você está convidado a ir lá e ver. Você vai ver que, né, a nossa vida é uma vida maravilhosa, de paz, de tranquilidade. É muito bom, muito. Olha, eu vou dizer para você, se eu fosse você que está me ouvindo, hoje, ainda hoje, eu procurava uma igreja e levantava a mão, eu quero aceitar esse Jesus. Porque você está ouvindo falar, né, dele. E Deus está falando com você ao teu coração. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E nós estamos já finalizando aqui esse programa maravilhoso que a Flávia, né, que nos abriu a porta aqui com muito carinho, muito amor. E nós estamos felizes de estarmos aqui. E vamos até, em nome de Jesus, participar também dessa confraternização, né, Flávia? Dia 19, vamos ter o encerramento do ano aqui da rádio. Encerramento do ano, nós vamos estar aqui, trazendo apoio. Estamos muito felizes de conhecer as pessoas que participam aqui. Como é o nome do irmão? Devanil. O Devanil está aqui também com a gente, aqui. Pessoal muito boa, muito bom dessa rádio. Muito maravilhoso. E não estou falando isso da boca para fora, não. Estou falando isso de um coração aberto e na presença de Deus. Muito bom, povo bom, maravilhoso. E que Deus assim nos abençoe, nos guarde, e que assim você possa ser abençoado. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.